Oi, tudo bem? Primeiro ano, primeira série, primeiro ano. Vocês estão bem? Espero que sim. Nós vamos continuar o módulo 1 hoje, tá? Na verdade, esse módulo 1 vai ser destrinchado em 4 aulas. Nesse módulo, nós estamos estudando o texto, as variantes de um texto. Na aula passada, só para a gente rever aqui rapidinho, nós estudamos aqui o sentido de um texto. Na verdade, eu comecei definindo para vocês o que era texto e também qual era o objetivo principal desse texto, que é estabelecer sentido, né? Fazer com que a mensagem chegue ao seu interlocutor com eficiência, com qualidade. Aí depois a gente viu aqui os elementos que compõem o texto. Houve uma metáfora entre o ato de tecer, costurar um tecido, né, fabricar um tecido com fios, e um texto com as palavras. Mais uma metáfora aí. Teve um poeta chamado Olavo Bilac, que vocês vão conhecer aí nas próximas turmas de literatura, que ele comparou o ato de escrever poesia ao de fazer joia do ourives. Quem não sabe o que é um ourives, é alguém que faz joias a partir de talhar o ouro, né? De moldar o ouro. E aí ele faz, no poema chamado Profissão de Fé, ele faz uma metáfora, né? Invejo o ourives quando escrevo. Ele começa a profissão de fé assim. Então ele está ali se comparando ao ourives, né, que talha a pedra preciosa, sendo que a pedra preciosa dele é a palavra, enquanto do ourives é o ouro. Então é uma outra metáfora aí que a gente tem de construção de texto, tá? Depois a gente viu aqui o texto verbal, composto por apenas palavras e números. O texto não verbal, compostos de imagens, sons e gestos. E os textos híbridos, compostos de imagens, sons e gestos, somado a palavras. Ok? Híbrido significa então ali uma mistura, né, que pega características de dois elementos distintos. Agora, a gente vai estudar os modos de organização discursiva. O que é isso? Os tipos de texto. Então eu vou abrir uma outra tela aqui, a gente vai escrever algumas coisas, tá? Vamos lá. Olha só. Nós temos aqui uma tela do editor de texto e eu queria escrever sobre isso aqui, ó. Tipologias textuais, que a apostila vai trazer como modos de organização discursiva. Mesma coisa. Tipos de texto são agrupamentos, vejam, de textos de características semelhantes. Nós vamos agrupar os textos, eu gosto de italiano, nós vamos agrupar os textos de acordo com as características que eles têm em comum. É um estudo do texto, né? E aí todos os elementos que esses textos possuem são tabelados, são estudados, formam-se então aí teóricos sobre esses textos. E aí se agrupa de acordo com as características que esses textos têm. Em língua portuguesa, a gente reconhece 5 tipos de texto. O texto narrativo, o texto descritivo, o texto dissertativo, o texto expositivo e o texto injuntivo ou instrucional. Esses 5 tipos, modelos, né, organizações discursivas, têm características básicas em comum. Claro que na hora que eles vão se manifestar em forma de texto completo, cada um vai ter a sua característica individual. Por isso que a gente tem também o estudo do gênero textual.
diferenciando então tipo de texto de gênero textual, ó, eu já volto ali em cima, versus gênero, o gênero possui elementos específicos na sua formação. Então, o texto no coletivo está dentro de um tipo, de uma organização. O texto específico, ele é gênero, porque ele tem elementos que tangem a público-alvo, função social, estruturação. Não é estrutura fixa, porque os gêneros eles vão se modificar. Estilo de linguagem e temática. Então veja que os textos também se diferenciam assim. Por exemplo, vamos pegar dois gêneros textuais do mesmo tipo. A gente tem a novela e o conto. São dois textos do tipo, dois gêneros do tipo narrativo. Vou pegar um exemplo aqui, ó. Eita, pega. Agora, ó. A gente tem dois gêneros dentro do mesmo tipo. Então, na tipologia narrativa, a gente tem novela e a gente tem conto. A novela, como a gente vê hoje, tem elementos próprios. Por exemplo, capítulos, cenas, é visual. Tem muitos núcleos, ó, e por aí vai. E o conto? O conto é um texto relativamente curto, linguagem verbal, poucos personagens, ó. Veja que se diferenciam dentro do gênero, embora sejam diretamente conectados pelo tipo, porque são do tipo narrativo e ambos contam histórias. Então, esses tipos de texto aqui têm características em comum, características semelhantes, enquanto os gêneros têm características específicas, ok? Isso que é diferente entre gênero, é a diferença entre gênero e tipo. É como na aula de matemática. Agora eu vou usar aqui uma referência matemática, ó. Já estudaram conjuntos numéricos? Ficou desproporcional? Ficou. Estou preocupado? Estou. Vou chorar? Não. Olha aqui. Pintar de vermelho. Olha lá. Então nós temos aqui, ó, dois conjuntos. O conjunto maior, novela. O conjunto aqui azul, em azul, conto. Veja que eles têm características semelhantes. Tá vendo? Um tá dentro do outro aqui, ó. Essa parte é a tipologia. Tá vendo? E eles se diferenciam no gênero. A gente aprende assim na escola com pesquisa de jornal, né? Tantas pessoas assistem o jornal A, tantas pessoas assistem o jornal B, tantas pessoas assistem o B e não assistem o A, né? Então existem características do conto que não está na notícia, características da novela que não está no conto, mas sempre tem uma parte entre eles aqui, ó, que é, vou pegar uma outra forma, ó. Uma parte entre eles que é comum, ó. Olha lá, uma parte entre eles que é comum. Essa parte é a tipologia de texto, tá? Vamos lá? Aí a gente vai estudar agora esses tipos de texto, tá? Eu ia escrever aqui na frente a característica básica de cada um deles, mas vamos deixar para o material. Tá? Depois eu vou falar só do expositivo e do injuntivo, porque não trabalho agora na apostila. Vamos lá? Então, modos de organização discursiva. Vamos ver o que a apostila fala.
No cotidiano, é comum utilizar-se de diferentes estratégias de estruturação do discurso para que seja possível se comunicar. Fala-se sobre características de uma roupa, conta-se o que aconteceu em uma festa e até defende-se em uma conversa determinado ponto de vista. A gente sai para comer pizza e fica lá falando de política, cada um defendendo a sua opinião, aí vira uma chatice. A partir dessas experiências, então desses contextos diários, pode-se perceber que a organização do que se fala ou se escreve é sistemática e pode ser dividida em categorias discursivas, ou seja, em tipos de texto que eu acabei de mostrar para você o que é, ou o que são. Vamos lá? Primeiro tipo de texto. Descrever é apresentar características de um ser, de um lugar, de uma situação. E essa apresentação parte daquilo que eu vejo, daquilo que eu contemplo, daquilo com o qual eu me relaciono. Okay? Estar aí, então, descrevendo o texto é apropriar-se da visão daquilo, da audição, do tato e transformar aquilo em características, as quais você irá transmitir para o seu leitor. Né? Por exemplo, você vai falar, você está conversando com alguém pelo telefone e você quer contar para ele como é o hotel onde você vai passar as suas férias. Você está lá, nossa, Paulo, sei lá quem, Paulo, aqui é muito bonito. Tem 50 andares, 35 quartos, né, todos organizados com um lençol super macio. A comida é maravilhosa, a gente tem uma diversidade de pratos quentes. Tô descrevendo as características do hotel para que o meu interlocutor consiga se familiarizar com aquilo, criar uma imagem daquilo que eu estou descrevendo. Costumam ser utilizados nesse modo de organização verbos de ligação, que inserem característica, ok? Os quais definem a mudança ou a permanência do estado do elemento descrito, ok? Se ele vai ter aquela característica permanente ou ele vai mudar de característica. Tem uma música da Marisa Monte, vamos ver um pedacinho? É um vídeo estilizado do YouTube, tá? Porque tem direitos autorais. Vamos lá? Me falem, pelo amor de Deus, onde é esse vilarejo, né? De paz e tranquilidade. Veja, ó. Há um vilarejo ali, onde areja um vento bom. Na varanda, quem descansa, vê o horizonte deitar no chão. Então veja que ao passo que ela conta o que ela vê, ela descreve o ambiente, né? Descreve a imagem. Para acalmar o coração, lá o mundo tem razão. Terra de heróis, lares de mãe, paraíso se mudou para lá. Por cima das casas, cal, frutas em qualquer quintal, peitos fartos, filhos fortes, sonhos semeando o mundo real. Veja que são todos elementos constituintes aí do tal vilarejo, né? Toda a gente cabe lá, Palestina, Xangri-Lá. Vem andar e voar, vem andar e voar. Veja que aqui os elementos característicos desse vilarejo são fundamentais para o entendimento da canção, ok? Agora a narrativa.
O objetivo principal da narração é apresentar uma sequência de fatos, grifem. Contar uma história ou contar um fato. Há uma diferença entre fato e acontecimentos fictícios, né? A narrativa permeia aí entre a ficção e a realidade. Uma notícia que a gente leu no jornal, que a gente contemplou aí em um periódico, na TV, sei lá, em qualquer ambiente virtual, também é uma narração, embora vá se classificar também como expositivo, né? Daqui a pouco eu vou falar sobre isso, mas também narra um fato. Ok? Então ela permeia entre os dois lugares. Que estejam organizados de modo que se percebam a progressão temporal. Então a notícia vai sendo, os fatos vão sendo narrados no decorrer de um tempo. Basicamente, toda vez que se conta uma história, utiliza-se o modo narrativo de organização do discurso. Nesse modo, predominam verbos que indicam sequências de ações. Então, grifem. Enquanto na descrição o foco era nas características, aqui a base vai ser em narrar essa sequência de fatos. Tem aqui um poema do Manuel Bandeira, ó, que é um pouco narrativo, né? Poema tirado de uma notícia de jornal. Manuel Bandeira abriu o jornal, leu a notícia e criou esse poema. João Gostoso era carregador... João Gostoso é demais. João Gostoso era um carregador de feira livre e morava no morro da Babilônia, num barracão sem número. Uma noite ele chegou no bar, 20 de novembro, bebeu, cantou, dançou, depois se atirou na Lagoa Rodrigo de Freitas e morreu afogado. Veja aqui a presença dos verbos de ação, né? Ó. Chegou, bebeu, cantou, dançou, aí se atirou, ok? Morreu. Todas essas ações compõem uma sequência de fatos transcorridos pelo tal do João Gostoso. Essa sequência de fatos se chama narração. Agora veja aqui a dissertação. E vocês vão ouvir isso aqui até o final da vida. Vai estar lá com 112 anos, velho na cama, e aí alguém vai chegar e dizer: já fez seu texto dissertativo argumentativo? É uma coisa de louco a dissertação. A base da dissertação está no ponto de vista. Apresentar e defender um ponto de vista, né, uma opinião, e defendê-la com argumentos. Trata-se do modo de apresentar, grifem, uma ideia ou uma opinião sobre determinado tema, utilizando argumentos. Então não basta ter uma opinião e expressá-la. É preciso argumentar, explicitar os assuntos do dia a dia. Então eles se organizam na sociedade, e o texto dissertativo vem para explorar essas situações polêmicas e construir ideias, construir pontos de vista e defender esses pontos de vista, seja para um debate, seja para convencer o outro da sua posição, né? Para que o outro entenda que o seu ponto de vista é o melhor, seja apenas para explorar assuntos do cotidiano e apresentar soluções também, que é o caso da redação do Enem. Essa tipologia progride de modo a permitir que a discussão central seja mantida e há geralmente intenções persuasivas. Então, no convencimento, na apelação, em alguns casos, para o leitor. Tem um texto aqui do próprio autor da apostila, Identidade na diferença. Conviver com a diferença sempre representou um grande desafio. O apego ao que é comum e igual dificulta, quando não impede, o respeito e a tolerância ao estranho. Então veja que o assunto central aqui é conviver com essas diferenças e fazer das diferenças algo respeitoso, ok? Trabalhar com respeito às diferenças. E aí ele vai usando exemplos,
vai citar aqui um poeta, ele vai pegando elementos dos argumentos para construir a ideia dele. Alberto Caeiro disse que não há duas árvores iguais, uma ao lado da outra, e poderia tê-lo dito também sobre os seres humanos. Uma vida em sociedade exige a convivência de tipos que permanecerão sempre diferentes, não obstante seu reconhecimento em qualquer identidade social. Então, vive-se em grupo distintamente, diferentemente, tão próximos. A pressão social e a discriminação à diferença retiram das pessoas o direito à individualidade, tornando mais importante julgar pela aparência que enxergar a essência. Bem claro aí, então, a opinião do autor sobre conviver com as diferenças. Agora eu vou abrir aquela tela sobre tipologias para eu falar as duas últimas, que a Ana Apostila não apresenta nesse momento. Vamos lá. Outro tipo de texto é o Opa, não está aparecendo. É o expositivo, tipologia expositiva. A base dessa tipologia é a informação. Então, distancia-se, nesse caso, da opinião. O narrar, o contar, o relatar fazem parte desse elemento expositivo. Então, eu tenho fatos acontecendo e esses fatos serão narrados em informação. Também pode ser um ensinamento de teorias. Eu posso ter um texto expositivo com ensinamentos, com teorias, com estudos que foram feitas, ok? E por aí vai. Por exemplo, um artigo científico, né, vai expor ali um estudo, textos didáticos e por aí vai. Eu abri aqui um modelo no navegador, ó. Esse é o portal de notícias do Estadão, um dos jornais mais populares do Brasil, o qual eu assino, por isso eu escolhi falar dele, já que eu estou pagando. Aí tem uma notícia aqui na aba de esportes, ó. O São Paulo acionou o STJD, Superior Tribunal de Justiça Desportiva, para tentar anular o jogo contra o Galo, o Atlético Mineiro. Então o fato ocorreu na realidade, veio o texto expositivo e o relator. Olha lá. Embaixo da manchete tem aqui o nosso olho, né, que vai trazer um resuminho aí do que vai ser feito, ó. Chefe de arbitragem da CBF, Leonardo Gaciba, admitiu que VAR, o árbitro de vídeo, errou e prejudicou a equipe tricolor neste jogo. Como pode, né, gente, um árbitro de vídeo errar? Mas acontece, até no Brasil acontece tudo. E também o São Paulo se apequenou aí, porque eu não acho que tem que querer cancelar coisa nenhuma. Aí tem aqui, ó, o nome de quem fez o relato, né, a notícia, e aí começa, ó. Veja que não tem opinião do repórter aqui. A opinião que vier, por exemplo, do clube do São Paulo, ou do Atlético Mineiro, ou do cara da arbitragem, ela não vai estar solta no texto, vai vir sempre entre aspas, tá? É importante perceber isso. O texto de exposição, né, ele vai ficar a parte da opinião. A diretoria do São Paulo acionou o Superior Tribunal de Justiça Desportiva nesta segunda-feira para pedir a anulação da partida contra o Atlético Mineiro. Na partida válida pela 7ª rodada, a equipe mineira venceu por 3-0 no Mineirão, no dia 3 de setembro. O clube paulista argumenta que houve erro de direito na anulação do gol, via árbitro de vídeo marcado por Luciano. O pedido de anulação e consequente remarcação da partida foi feito através de uma medida inominada encaminhada ao presidente do STJD, o Otávio Noronha. No documento, São Paulo também pede o afastamento definitivo, olha só que absurdo, dos árbitros, todo mundo erra, gente, dos árbitros: Rafael Trace, José Washington da Silva, Michel Stanislau, Micael Silva, Igor Luciano e Hamilton Moutinho, das futuras partidas do clube. Ok, aí vai, tem mais descrições aqui, olha lá, tem a imagem do gol, é praticamente a mesma linha mesmo, tá? Aqui tem a imagem.
Bom, a ideia aqui era narrar o fato, era relatar o fato, então. O outro tipo de texto é o injuntivo. A tipologia injuntiva, ou o texto instrucional. Então, esse texto ensina, instrui, aconselha, ok? Ensina. Nós estamos falando de textos que têm ali verbos no imperativo e vão sempre conduzir o leitor a produzir algo, né? É o caso, por exemplo, de uma receita. Olha aqui, abri uma receita nesse site do Tudo Gostoso. É muito bom esse site, tem muitas receitas legais, tem até aplicativo. E aí, pudim de leite condensado. Veja aqui, ó, tem os ingredientes do pudim, né? Leite condensado, leite, ovos, água, açúcar. E aqui o modo de preparo, lá, veja aqui, ó, primeiro bata, ó, os verbos no imperativo aqui, ó, indicando uma ação que você deve fazer, lá, ó, uma instrução. Bem, os ovos no liquidificador, acrescente o leite condensado. Aí no modo de fazer vai indo, derreta o açúcar até ficar moreno para a calda, né? Acrescente água e deixe engrossar. Coloque em uma forma redonda e despeje a massa do pudim por cima. Então veja que a ideia da tipologia injuntiva é ensinar, instruir o interlocutor a realizar alguma tarefa ou fazer uma receita, administrar um produto. Tudo bem? Bom, essas foram as tipologias textuais que eu apresentei para você. Na próxima aula a gente vai ver os sistemas de comunicação. O Enem gosta bastante disso, tá? Como essas tipologias se encaixam em sistemas linguísticos. Muito obrigado a todos, então, mais uma vez, por estarem aqui. A gente se vê na próxima aula, tá bom? Beijinho, beijinho, tchau, tchau.